Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Dorcas Lamonier Costa, eu sou médica pediatra, professora da Universidade Federal do Piauí e faço parte desse grupo de pesquisadores do CIATEM. Hoje nós vamos falar sobre o surto dessa varíola dos roedores em humanos, começando do primeiro caso até esse ano de 2022, quando nós estamos vivendo esse surto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a identificação do vírus, os primeiros casos da varíola dos roedores em humanos, os surtos que aconteceram eventualmente desde 1996 e esse grande surto mundial que está acontecendo em 2022. Vou pincelar rapidamente as características clínicas, mas haverá um outro momento para aprofundação do quadro clínico da doença. Então, o vírus monkeypox é um vírus muito parecido com o vírus da varíola que foi extinta nos anos 80. Ele é causado, é um vírus do gênero ortopoxivírus, da família Poxviridia, e ele foi identificado em 1958 por um pesquisador Magnus, na Dinamarca, em Copenhague, quando ele estudava macacos que haviam sido trazidos da África e que apresentaram uma doença vesico-bolhosa. Por ter sido identificado em macacos, esse vírus novo até então recebeu o nome de vírus dos macacos, né, de varíola dos macacos. E o nome ficou assim conhecido, mas nós sabemos que o macaco é tão vítima da doença quanto são os humanos, né? Mas ele não é um reservatório natural do vírus, porque ele adoece e resolve a sua doença. Então, depois dessa identificação na Dinamarca por Magnus, a doença começou a ser vigiada. Era uma época de vigilância epidemiológica da varíola humana, quando a doença estava sendo erradicada do globo todo. Então, toda doença que se parecesse com varíola naquela época deveria ser investigada. Então, casos de varicela, de catapora, como a gente conhece hoje, eles eram notificados como possíveis casos de varíola. Então, qualquer doença vésico-bolhosa, febril, era diagnosticada e era notificada, e amostras biológicas eram enviadas para a Organização Mundial de Saúde para que houvesse a certeza de que o vírus da varíola não circulava naquela época. Então, nesse período, em 1970, uma criança de 9 meses teve suspeita de varíola e foi internada num hospital da República Democrática do Congo. Essa criança tinha uma doença variceliforme e as amostras foram enviadas para Moscou, que era a sede da OMS, que atendia essa região da África, e ali foi identificado um vírus semelhante, mas não idêntico ao vírus da varíola, e foi notificado como um vírus de varíola do macaco. Então, essa criança de 9 meses foi a primeira criança, o primeiro indivíduo humano notificado com a doença causada pelo vírus monkeypox. Na verdade, é possível que outros casos humanos acontecessem num período anterior a esse, mas como a varíola era uma doença endêmica e não era de notificação compulsória por acometer uma enormidade de pessoas, algumas pessoas que possam no passado ter tido a doença causada pelo vírus monkeypox podem ter passado como se fossem uma varíola leve, né? Então, o que chamou a atenção dessa criança é porque nessa região de Bosanquet-Sul, onde ela vivia, na República Democrática do Congo, a varíola estava considerada em erradicação. E o último caso havia sido notificado 2 anos antes. E nesse ano de 1970, apenas 2 casos de doença variceliforme foram notificados. Uma outra criança foi confirmada como varicela
e o outro caso foi essa criança que nós falamos. Depois disso, a doença continuou em investigação e a varíola continuava sendo o foco da vigilância epidemiológica. Então, em 1972, esses autores que nós estamos identificando aqui nessa tela relataram 6 casos de varíola dos roedores causada pelo vírus monkeypox em humanos. E o que chamava a atenção nessa época é que todos essas 6 pessoas portadoras de varíola dos roedores não haviam sido vacinadas para a varíola. Então, os autores já concluíam nesse artigo publicado que a varíola dos roedores poderia ser protegida pela vacina da varíola humana, né? E que era necessário manter essa vacinação durante algum tempo para evitar essa confusão com os vírus roedores. Depois disso, desde 1970, 11 países africanos notificavam, eventualmente, casos de varíola dos roedores. Então, a República de Camarões, a República Centro-Africana, a Democrática do Congo, o Gabão, a Libéria, a Nigéria, a República do Congo, Serra Leoa, Sudão, e 2 países que não estão notificados aqui nesse mapa, né, que são Benin e o Sudão do Sul, que notificam casos muito eventualmente. Então, veja, nós achamos que a varíola dos roedores é uma doença nova. Não, ela é nova fora da África, mas ela é uma doença endêmica na África que vem sendo notificada desde 1970, sendo que em 2017 um grande surto foi notificado na Nigéria, 40 anos depois do último caso que havia sido notificado no país. Então, veja como essa doença vem evoluindo. De 1996 até 1997, nesse período de 2 anos, houve suspeita de um grande surto na República do Congo, mas, segundo a OMS, parte desses casos foram, na verdade, devidos ao vírus varicela, mas como nem todos os casos haviam sido confirmados por laboratório, ficou como se fosse um grande surto de varíola dos roedores. Em 2003, um surto no Texas, importado do Ghana, acometeu 71 pessoas, mas sem nenhuma morte. E nesse mesmo ano, um outro surto aconteceu no Sudão, não o Sudão do Sul, o Sudão. Em 2017, na Nigéria, um outro surto com 172 casos suspeitos e 61 confirmados. Os casos não confirmados não foram excluídos e continuaram como suspeitos. Em 2018, foram notificados casos importados da Nigéria, em Israel e no Reino Unido. Nessa época, a comunidade científica internacional já dava o alerta para a possibilidade dessa doença se tornar endêmica em outros países fora da África. Em 2019, em Singapura, foram notificados casos importados da Nigéria e outros possíveis surtos na Nigéria e na República Democrática do Congo. E de 2020 a 2021, nós vivemos esse grande surto, né? Então, foi um surto com mais de 4.500 pessoas, com mais de 171 mortes na República Democrática do Congo. Então, veja que essa doença não é uma doença nova, é uma doença que está alarmando pessoas na África há muito tempo. Nesse mesmo período de 2020 a 2021, 3 casos no Reino Unido, mas todos eles importados, né? Porque foi um viajante que chegou da Nigéria e 2 dos seus familiares. E nesse mesmo período, 2 casos importados da Nigéria. Mas até 2021 não havia circulação
indene, não havia casos contraídos no próprio país. Todas as pessoas fora desses países da África haviam tido um contato, uma viagem aos países endêmicos da varíola dos roedores. Mas, em 2022, no ano em que nós vivemos, um homem no Reino Unido, que havia viajado para a Nigéria, apresentou sintomas compatíveis com varíola, né, em 29 de abril de 2022. Essa pessoa havia regressado ao Reino Unido no dia 4 de maio e foi considerado o caso índice do surto nesse país. Em 23 de julho, a Organização Mundial de Saúde declarou esse surto uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, né? Apesar desse alerta ter sido conclamado pelos países da África desde 2020. Então, já havia uma evidência de que a doença adquiria novas características, como eu vou falar mais na frente um pouquinho. Então, embora esse surto de varíola dos roedores de 2020 tenha sido associado à CLAD2 do monkeypox vírus, que geralmente acomete pessoas na África, a doença fora da África tem sido causada pela CLAD1, como vai ser falado ou já foi falado por um outro pesquisador. De janeiro, do dia 1º de janeiro ao dia 2 de outubro de 2022, 68.900 casos de varíola foram confirmados em laboratórios, segundo informação da Organização Mundial de Saúde. E desses 68 mil casos, 25 mortes foram relatadas em 105 países ou territórios, em todas as 5 regiões da Organização Mundial de Saúde. E desde a última edição, publicada não em 21 de setembro, mas em 5 de outubro, foram notificados 71.147 novos casos, com um aumento de 11,6% dos casos em comparação à última publicação, que foi a de 21 de setembro. Vale notar que a região das Américas e a região da Europa, as regiões da Organização Mundial de Saúde que correspondem à América e à região europeia, foram as que notificaram menos incremento de casos. Mas nós vamos ver que as Américas continuam respondendo pelo maior número de casos. Então, resumindo o que a gente falou aqui, veja, dos anos de 1970 a 1990, 412 casos foram notificados, todos eles acometendo pessoas residindo na África. De 1991, 515 casos. Em 2000 até 2009, os surtos fora da África, mas sempre com uma história de passagem por algum país endêmico da África. De 2010 a 2018, 430 casos, e aqui de 2020 e 2021 até 2022, 1.315. Foi a época que a Nigéria deu o alarme nacional, dizendo, olha, a doença está mudando o seu padrão. Era uma doença que acometia basicamente crianças pequenas e agora ela está acometendo adultos. Era uma doença que tinha uma apresentação clínica muito sutil, de muito pouca gravidade, e agora a doença passa a apresentar uma maior gravidade clínica, e a Nigéria já solicitou que a Organização Mundial de Saúde tomasse as primeiras providências, mas antes que essas primeiras providências fossem tomadas, esse grande surto de monkeypox foi notificado, né? Então, aqui a gente vê o surto total, os países não endêmicos, os países não africanos, respondendo pela maior proporção de casos em comparação aos países endêmicos da África.
Então, pontos-chave dessa doença nova, que é nova para nós, mas não é nova para o mundo. A apresentação clínica da varíola dos roedores é semelhante à varíola humana, mas geralmente os casos são menos graves que a varíola humana, que atualmente é extinta, e com uma taxa de mortalidade muito menor do que a da varíola humana. Mas, em casos raros, a doença pode tomar características de muita gravidade e clinicamente indistinguível da varíola humana extinta. A maioria dos casos confirmados de varíola dos roedores acontece em pessoas com menos de 40 anos, uma média de idade de 31 anos. E o que significa isso? É uma população de pessoas que nasceu depois da interrupção da campanha de vacinação contra a varíola. Que sempre que a gente está diante de uma doença infecciosa, a gente pensa crianças muito pequenas e idosos que já perderam a sua imunidade seriam os mais comprometidos. Mas nesse caso, parece que aquelas pessoas que foram vacinadas para varíola antes de 1980 estão mais protegidas contra a varíola dos roedores. A transmissão em humanos parece ocorrer principalmente por secreções respiratórias, por lesões de pele de pessoas infectadas, por contato íntimo com pessoas contaminadas. O período de incubação geralmente é de 6 a 13 dias, mas pode variar desde muito pouco, como 5 dias, até muito, como 21 dias, segundo relatos da OMS. O tempo médio, desde o início das lesões até a formação da crosta seca, que dita o fim da doença, é em média de 10 dias. Aqui nós vemos uma curva epidemiológica dos casos de monkeypox desde dezembro de 2021, quando só estavam acontecendo nos países endêmicos da África, e depois, a partir de maio de 2022, quando a doença saiu da África, chegou na Europa e se disseminou para todo o mundo. Então, vocês veem aqui por esse gráfico que no início dessa pandemia, a região europeia da Organização Mundial de Saúde respondia pela maior parte dos casos. Mas muito rapidamente, já em junho, né, a região das Américas passou a responder pela maior parte dos casos. E agora o que a gente observa é que a região das Américas mostra uma desaceleração da pandemia, mas ainda assim responde pela maior proporção de casos. O Ministério da Saúde no Brasil confirmou o primeiro caso de doença no dia 9 de junho de 2022. E já no dia 29 de julho de 2022, a primeira morte causada por essa doença foi notificada em Belo Horizonte. E no dia 21 de setembro, me desculpo, não vi uma informação mais recente do Ministério da Saúde no Brasil, 7.205 casos foram confirmados e haviam 5.179 casos suspeitos em investigação. Podemos ver aqui que a doença está acontecendo em todas as regiões do Brasil, com a região sudeste e a região sul comandando, mas agora já com a região nordeste com uma alta endemicidade da doença. O Ministério da Saúde segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde e considera-se como um caso suspeito de varíola dos roedores causada pelo vírus monkeypox, qualquer indivíduo em qualquer idade que a partir do dia 15 de março de 2022 tenha apresentado um início súbito de febre, linfonodomegalia, erupção cutânea do tipo pápulo-vésico-bolhosa e de progressão uniforme, acometendo qualquer região do corpo. É considerado um caso provável um indivíduo que atende à definição de caso suspeito e que ainda tenha um ou outro desses critérios. Ou ele tem um vínculo epidemiológico, ele teve contato direto ou contato sexual com um indivíduo que tenha sido confirmado no mesmo período,
ou ele teve um histórico de viagem para um país endêmico, com casos de monkeypox nos 21 dias que antecederam a doença, que são os dias de incubação do vírus. E no Brasil nós consideramos um caso confirmado um indivíduo que atende à definição de caso suspeito, ou que é um caso provável e que tenha sido confirmado laboratorialmente por teste molecular PCR. E aquele caso provável que não foi confirmado, o caso suspeito ou provável que não foi confirmado laboratorialmente, vai ser considerado um caso descartado, porque não atende aos critérios de confirmação do vírus monkeypox. Então, hoje nós estamos vendo isso aqui. Esse aqui é uma informação recente do vírus monkeypox. Então, as regiões que mais estão notificando são as regiões das Américas e a região europeia, né? Essas duas regiões mostram já um declínio, né, da incidência, mas continuam sendo as regiões que mais notificam a doença ainda hoje, né? Então, 68.900 casos de doença foram notificadas, com 21 mortes, de forma que a doença está, assim, disseminada para 105 países ou regiões do mundo inteiro. Na região das Américas, nós podemos ver que o Brasil, compreensivelmente pela sua grande extensão territorial, é o país que mais tem notificado casos do vírus monkeypox, seguido muito de perto por outros países como Canadá, Colômbia, né, os Estados Unidos, que é o país que mais notificou casos nessa pandemia. Então, na América do Sul, a pandemia tem sido comandada em números pelo Brasil e pela Colômbia, e na América do Norte, pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Então, até hoje, 525 esse estudo de Tornick mostra que 528 infecções diagnosticadas, 98% eram homens com comportamento homossexual ou bissexual, 41% estavam co-infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, a média de idade de 38 anos, muito parecida com a média mundial relatada na Europa. 95% desses casos tiveram provável transmissão por atividade sexual. Essas pessoas apresentaram erupção cutânea, 73% tinham também lesões anogenitais ou lesões de mucosa. As manifestações clínicas mais frequentes foram febre, letargia, mialgia, cefaleia e linfonodomegalia. 29% desses pacientes que foram testados para doenças sexualmente transmissíveis apresentaram também infecção pelo vírus HIV. O período médio de incubação foi de 7 dias e um pequeno grupo de pacientes que necessitou internação foi internado principalmente para manejo de dor, principalmente por dor causada pelas lesões anorretais, por superinfecção, infecção bacteriana de partes moles, faringite, imitando lesões orais. Então, foram muitas internações que aconteceram quase sempre para controle de dor. E um dado importante desse trabalho de Tornick é que o DNA do vírus foi detectado em 29 das 32 pessoas nas quais o líquido seminal foi analisado. Isso não confirma a transmissão sexual do vírus monkeypox, mas é uma grande evidência de que esse vírus possa ter uma característica
de uma infecção sexualmente transmissível. As manifestações clínicas mais frequentes, que vocês vão ver mais detalhadamente em outra palestra, foram principalmente as lesões cutâneas, que acontecem na maior parte das pessoas infectadas, febre, lesões dessas infecções cutâneas, pode acontecer lesões disseminadas em qualquer região do corpo, ou essas lesões podem ficar confinadas à região anogenital, cefaleia, fadiga, linfonodomegalia, e daí vem outros sintomas menos frequentes, mas que também compõem esse espectro clínico: dor muscular, linfonodomegalia localizada, uma erupção maculopapular não vésico-bolhosa, lesões orais, tremores, vômitos, conjuntivite, quer dizer, uma doença que pode ter um espectro clínico bastante variável, né? Mas chama atenção que a maior parte dos pacientes, 85% dos pacientes, apresentam algum tipo de exantema, seja vésico-bolhoso, seja maculopapular. 57%, mais da metade, apresentam febre, e esse exantema sistêmico ou genital, exantema maculopapular, pode acontecer em 41% das pessoas de forma sistêmica ou 30% na forma genital. E eu vou encerrar aqui a minha fala mostrando esse gráfico chocante. Então, nós vamos ver, quando falarmos de tratamento, que uma grande arma contra a doença provavelmente será a vacina, a antiga vacina contra a varíola humana, que tudo indica tem uma grande efetividade contra a varíola dos roedores causada pelo vírus monkeypox. Então, observamos aqui, os países que já estão administrando vacinas em 2022 são 35. Desses países, nós temos nenhum na África. Então, esses países são Estados Unidos da América, o Reino Unido, Canadá, outros países da Europa, mas nenhum país da África, onde a doença existe há muitas décadas de forma grave, está recebendo essa vacina. E das 70 mortes que aconteceram no ano de 2022, somente 5 mortes aconteceram em países que já estão administrando a vacina. E isso mostra o descompasso entre o que a ciência pode oferecer e o que ela oferece a quem precisa dela, né? Então, a vacina deve ser distribuída a todos os países que estão notificando, mas incluindo aqueles países pobres que não podem adquiri-la, de forma que nós podemos esperar que as mortes sejam evitadas em todos os locais onde a doença está acometendo, e não somente nos países mais ricos que podem pagar pela vacina. Então, eu agradeço a vocês a assistência e a atenção, colocamos-nos à disposição para debates, para entrar em contato através dos nossos contatos do CIATEM. Muito obrigada e um bom dia, uma boa tarde a todos vocês.